Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos adorar? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos lá, vamos cantar? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos aqui para juntos cultuarmos ao nosso Deus. E nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, né? Através das redes sociais, nós temos essa oportunidade de adorar e cultuar o nosso Deus juntamente com os irmãos. Então nós estamos, hoje nessa incumbência de trazer a palavra, trazer as meditações para os irmãos. E queremos que vocês cultuem e glorifiquem a Deus juntamente conosco, tá bom? Nós teremos agora uma participação musical com o Ministério de Louvor e os irmãos vão estar adorando juntamente conosco. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Apesar de não estarmos no templo, chega o momento de ofertarmos, Eu vou deixar um versículo aqui em 2 Coríntios 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, para que possamos, irmãos, estar contribuindo, que apesar de, como eu falei anteriormente, não estarmos juntos, reunidos no templo, a gente sabe que tem todas as despesas, que a igreja continua se mantendo as despesas pessoais do pastor, e que possamos estar firmes nessa caminhada, que possamos fazer a nossa parte e contribuindo com alegria, que estamos aqui um para servir ao outro. Então, vamos lá. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus.
com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia que tu nos deste em paz, te agradecemos pela noite que tu nos apresenta, Senhor, te agradecemos por este culto que está sendo realizado agora neste momento, Senhor. Te pedimos a tua direção, as tuas bênçãos, a tua misericórdia sobre cada um dos teus servos, ó Pai. Senhor, dirige nossas vidas, Senhor, te pedimos também, Senhor, pela nossa cidade, que tu esteja nos guardando, Senhor. Guardando também o nosso país, Senhor, cuidando de cada um dos teus servos, Senhor. Meu Deus, suplicamos agora, em favor também do teu servo pastor, de Laís, de Levi. Senhor, cuida dos teus servos ali, ó Senhor. Ó, meu Deus, suplicamos também em favor dos nossos familiares, nossos parentes, que tu estejas, Senhor, cuidando de cada um e guardando, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Dá-nos uma noite na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para junto meditarmos na palavra do Senhor. Gostaria de dizer que estou muito feliz por mais uma vez estar aqui junto com os irmãos, nos sentindo mais perto, apesar de não estarmos no culto, na igreja, em comunhão com os irmãos, mas estamos aqui montando o nosso culto, porque a palavra do Senhor nos diz que importa que os verdadeiros adoradores o adorem o Pai em espírito e em verdade. E é o que nós estamos fazendo aqui todos os dias. Feliz, pelos cultos de quinta e de domingo. Os irmãos têm dado um show aqui no grupo. Para a glória de Deus, não passamos praticamente quase dias nenhum, sem abrir o grupo do WhatsApp e ver uma mensagem compartilhada dos irmãos. Isso nos traz alegria e nos faz nos sentirmos mais próximos. E o nosso grupo ficou hoje, com a missão de falarmos sobre o tópico 3 da lição 3. A lição 3 é tratamento radical contra o pecado. E nós iremos meditar no tópico 3, negação das ações pecaminosas. Em primeiro lugar, irmãos, em 1 João, capítulo 1, versículo de 5 a 7, dá para a gente perceber que Deus, ele nos vê como nós somos, não como nós queremos nos mostrar às pessoas. Às vezes, diante das pessoas, temos dificuldade de reconhecer nossos erros e as nossas mazelas. E usamos, às vezes, capas de justiça própria para esconder nossas imperfeições. E fazendo isso, nos impede de termos comunhão com Deus e com o próximo. Criamos muros intransponíveis ao nosso redor. E não foi diferente, irmãos, que aconteceu na vida de Davi. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 a seguir, nós vemos uma história que conta a palavra do Senhor, que Natã, ele foi confrontar o pecado de Davi. E chegando na casa de Davi, ele contou uma história, dizendo a Davi que havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico
tinha muitíssimas ovelhas e o pobre tinha apenas uma. E chegando o viajante na casa do rico, o rico, em vez de pegar uma das suas ovelhas e matar para oferecer ao viajante, ele foi, pegou a única ovelha que o pobre tinha, matou para dar a esse viajante que estava na casa dele. Quando Natã começou a contar essa história, Davi se enfureceu. Diz a palavra do Senhor que então furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é este homem. E Natã, com a coragem que o Senhor deu, eu sei que ele estava cheio do Espírito, e mediante aquele momento ele disse para Davi que este homem não era outro senão ele, porque ele tinha deixado o seu harém, vamos dizer assim, que um homem que teve muitas mulheres ao seu redor, as mulheres que ele quisesse ter, ele poderia ter, que ele era rei, nessa época era permitida a poligamia, mas ele escolheu simplesmente Betseba, a mulher de Urias. Urias só tinha uma mulher, e Davi simplesmente premeditou a morte de Urias para ficar com Betseba. E aqui a gente vê que está bem explícito essa questão do nosso ponto, da lição, a nossa negação das ações pecaminosas. Davi, até então, ele estava com o pecado dele incubado, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo que ele tivesse feito não tivesse pesado tanto. Mas quando Natã, ele confronta Davi, ele cai em si, mas diz a palavra do Senhor que Davi, ele admite o seu pecado, que é a dificuldade, irmãos, que muitas das vezes nós temos. A gente gosta de ver o pecado do outro, a gente gosta de apontar o pecado do outro, mas quando se trata dos nossos pecados, é diferente. Porque, principalmente no meio cristão, a gente percebe isso. Irmãos que muitas das vezes está apontando o pecado do outro irmão, quando na verdade o seu pecado é bem maior. Não que pecado tenha tamanho, mas os olhos humanos a gente gosta de classificar os pecados. E isso, irmãos, impede de termos um relacionamento real com Deus. Porque o relacionamento com Deus começa quando reconhecemos os nossos pecados e a incapacidade de mudarmos por nós mesmos. Como nós vemos no Salmo 51, Davi, ele abre o seu coração, vou abrir aqui para a gente meditar junto. Davi, ele abre o seu coração e começa a dizer para Deus: Senhor, olha para mim, vê se há em mim algum caminho mau. O Salmo 51 é um salmo perfeito e ele começa a pedir ao Senhor para ter misericórdia dele. Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui está o ponto-chave, irmãos, que muitas das vezes a gente vê que Davi foi um homicida. Davi, ele planejou a morte de Urias. Davi, ele ficou com a mulher de Urias. Ele foi um adúltero. Mas quando a gente para analisar, Jesus é considerado como o filho de Davi. E a palavra do Senhor diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E qual o diferencial, na verdade, de Davi? E porque muitas das vezes as pessoas condenam os nossos pecados, que às vezes, aos olhos humanos, a gente acha que o nosso pecado diante do pecado de Davi, nosso pecado é pecadinho diante dos pecados que Davi cometeu. Mas existe uma coisa que eu percebo na vida de Davi. Davi foi um homem que ele não repetia pecado. E quando ele reconhecia o seu pecado, ele caía diante do Senhor e começava a pedir graça ao Senhor, pedir misericórdia do Senhor, porque ele percebia que ele sozinho não conseguia, Ele não ia conseguir se libertar de determinadas coisas se ele não se colocasse diante de Deus como totalmente dependente de Deus. E o que acontece no nosso dia a dia, irmãos, é vermos pessoas que às vezes pecam, até reconhecem seu pecado, mas não transmite essa incapacidade diante de Deus, de dizer, não, verdadeiramente eu preciso do Senhor. E Davi tinha esse diferencial. Ele abria o seu coração e dizia, Deus, eu preciso de ti, eu dependo de ti.
E eu creio que foi isso o diferencial maior na vida de Davi para ser conhecido hoje como um homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, que nós venhamos no nosso dia a dia ser pessoas, né, de espírito humilde, como diz a palavra do Senhor lá em Mateus 5, que felizes são os pobres de espírito, que possamos estar constantemente diante de Deus, reconhecendo a nossa fragilidade e a nossa dependência dele, né, irmãos? E eu fico feliz diante desse tópico, porque um dos grandes nossos desafios diários está em pedir ao Senhor que nos sonde e veja se há em nós um caminho mau, da mesma maneira como fez o salmista. Então, que possamos, irmãos, todos os dias reconhecer o nosso pecado, que possamos todos os dias demonstrar, né, diante de Deus, que nós somos inteiramente dependentes do Senhor, porque eu acho isso magnífico, né, quando a gente lê o Salmo e a gente percebe que Davi ele desaba diante do Senhor e mostra que ele realmente depende do Senhor. Então, irmãos, o nosso relacionamento com Deus começa quando reconhecemos nosso pecado e a incapacidade de mudarmos por nós mesmos. E o real relacionamento com o próximo começa quando nós nos encontramos em Deus, que é neste lugar de transparência e de dependência constante da graça do Senhor. Irmãos, não adianta a gente querer camuflar o nosso pecado diante do nosso irmão, quando na verdade, diante de Deus, nós somos totalmente transparentes. Então, que a graça do nosso Senhor possa estar todos os dias sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, irmãos, e que possamos, durante esta semana, meditar nesta palavra, meditar nesta lição que tem sido maravilhosa. E que a graça do Senhor Jesus possa estar com todos os irmãos. Amém. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na mão de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, Sem medo então, terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu
está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vivo está. Amém, meus irmãos. Foi muito bom cultuar juntamente com os irmãos. E chegamos ao final desse culto, e que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos muito em breve estarmos juntos, nos confraternizando e adorando ao nosso Deus ali no templo. Que Deus nos conceda um dia abençoado e abençoador. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.